Olá pessoal, estamos aqui com mais uma videoaula e hoje vamos falar sobre Obadias. Obadias, o livro mais curto do Antigo Testamento. É um livro que profetiza um julgamento de Deus sobre um povo inimigo de Israel. Esse livro ele recebe o nome do profeta que recebeu uma visão do Senhor e é enviado a proclamar esse juízo sobre um dos inimigos de Israel. Obadias era um nome muito comum no Antigo Testamento, aparece mais de 20 vezes, provavelmente relacionado a 20 outros indivíduos diferentes desse Obadias, profeta que escreveu esse livro. Não tem informações acerca do autor, não tem informações acerca do profeta Obadias, mas nós podemos entender que pela fala dele em vários versículos desse livro, relacionados a Jerusalém, Judá, Sião, ele provavelmente pertencia ao Reino do Sul, a Judá, e muito provável que morasse ali na região de Jerusalém. É provável que ele tenha sido contemporâneo do profeta Elias e Eliseu, mas é difícil especificar isso. Porém, esse livro trata de um ataque que os edomitas realizam a Jerusalém, que é descrito no versículo 10 a 14. E nós sabemos que no Antigo Testamento Jerusalém sofreu 4 grandes invasões. A primeira foi pelo rei do Egito, por volta de 925, o rei Sisaque, durante o reinado de Roboão, filho de Salomão, quando ocorre ali a cisão, a divisão entre os dois reinos. O segundo dos filisteus e árabes por volta de 848, durante o reinado de Jeorão, um dos reis de Judá, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 21. O terceiro é de Jeoás, rei de Israel, rei do norte, que atacou Jerusalém por volta de 790 a.C., está relatado em 2 Reis 14 e 2 Crônicas 25. E de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que atacou por 3 vezes, e resultando na destruição, na terceira vez, resultando na destruição de Jerusalém. Mas colocamos esses ataques da Babilônia e de Nabucodonosor como um só. Então, 4 grandes invasões em Jerusalém. Provavelmente, Obadias está falando do ataque liderado pelos filisteus e árabes, onde os edomitas são destruídos. Destruídos, porém não extinguidos, porém não extintos. Eles sofrem uma grande e importante derrota nessa invasão liderada pelos árabes. Eles atacam Jerusalém e pegam ali junto os edomitas. Os edomitas eles eram um povo originário de Esaú, um dos filhos de Isaac e Rebeca, gêmeo junto com Jacó, lá em Gênesis capítulo 25. Vocês lembram da história? Jacó e Esaú lutam no ventre da mãe de Rebeca, e é profetizado ali que haviam 2 nações dentro do ventre de Rebeca e que essas nações acabam se tornando sempre inimigas. Esaú nasce primeiro, Jacó nasce segurando ele pelo calcanhar, por isso ele passa a se chamar Jacó. Esaú se chama Esaú porque ele nasce muito peludo, com uma pelugem vermelha, provavelmente ele era ruivo. Esaú ele se estabelece numa região de montes ali ao sul do Mar Morto, que passa a ser chamada de Edom, e no grego vai se chamar Idumeia. Ele se estabelece naquela região, isso está lá em Gênesis 33 e depois Deuteronômio capítulo 2. Depois de receber uma visão do Senhor, então Obadias ele é enviado para descrever os crimes que os edomitas cometeram contra Israel e profetizar a destruição total da nação de Edom, por causa da maneira como eles tratam Israel. Então lá em Deuteronômio eles tratam Israel muito mal, apesar do Senhor mandar que os israelitas fossem bons com eles. Eles se opõem a Israel e atacam Israel e amaldiçoam Israel. Então, por conta dessa maldição, eles são amaldiçoados também. Então, os edomitas, eles se opuseram a Saul, eles foram subjugados depois por Davi e Salomão, mas eles lutaram contra o rei Josafá,
se rebelam contra o sucesso de Jeorão, eles se rebelam com sucesso, contra Jeorão, né, uma rebelião que dá um bom resultado para eles. Conseguem sair debaixo do jugo, né, de Jeorão. Voltaram a ser conquistados depois pelo rei Amazias, mas eles recuperam a liberdade durante o reinado de Acás, aquele rei terrível, perverso, né, que é pai de Ezequias. Então eles estão em constante conflito contra Israel. Nós vamos saber depois que os edomitas eles ficam sob domínio da Síria e da Babilônia, depois dessa derrota, nessa invasão dos filisteus. E no século V a.C., eles são expulsos do seu território pelos nabateus, tá? Século V a.C. Eles se mudam para a região sul da Palestina, passam a ser chamados de idumeus pelos gregos, né? Porque nessa época começa o surgimento do Império Grego. E depois, no Império Romano, o rei Herodes o Grande, ele se torna um rei de Judá sob o domínio do Império Romano. E, olha só, o rei Herodes, ele era um idumeu. E o que ele faz? Ele tenta matar Jesus quando ele é recém-nascido, em Mateus capítulo 2. Assim, então, nós entendemos o quê? Que Edom continua inimigo de Judá, cumprindo a profecia, né, de que eles seriam inimigos, seriam duas nações que estariam em constante conflito. E após a destruição de Jerusalém lá no ano 70 depois de Cristo, sob o imperador romano Tito, então a partir daquele momento nunca mais se ouve falar dos idumeus e se entende que eles foram destruídos ali junto com Jerusalém, né, e o povo judeu que foi então disperso pelas nações da terra. Conforme a profecia de Obadias, de que Edom, então, cumprindo então a profecia de Obadias, que Edom seria eliminado para sempre, né, no verso 10 de Obadias, e de que não haveria sobreviventes da descendência de Esaú, como está no versículo 18 de Obadias. Então, nunca mais se ouviu falar historicamente de nenhum idumeu, de nenhum descendente de Edom. Acredita-se, então, que naquela época eles foram, então, realmente extintos ali pelo imperador romano Tito, junto com a dispersão ali do povo judeu. Os principais personagens que nós vemos em Amós, que nós vemos aqui no livro de Obadias, é o profeta Obadias, que escreveu o livro, do qual nós não temos muitas informações sobre ele, e os edomitas, a nação originária de Esaú, que então é castigada e condenada por Deus à extinção. O tema histórico e teológico desse livro, então, é Obadias mostrando a fidelidade do Senhor no cumprimento das maldições e das bênçãos de Gênesis 12, 1 a 3, quando diz lá que seriam abençoados todos os que abençoassem os descendentes de Abraão e amaldiçoados todos os que os amaldiçoassem. Então, o primeiro é o castigo dos edomitas por Deus pelo fato deles terem amaldiçoado Israel. E o segundo tema é a restauração de Judá, que abrangeria até mesmo o território dos edomitas, que está ali profetizado no verso 19 a 21, que também é profetizado em Isaías 11, 14. Então, essa restauração completa, tomando inclusive o território que pertencia aos edomitas e que eles nunca haviam cedido a Israel por conta desse constante conflito entre eles. A bênção de Obadias sobre Judá inclui o cumprimento próximo da destruição dos edomitas, que está no verso 1 a 15, e sobre o ataque dos filisteus e árabes. Então, ali provavelmente está profetizado essa destruição deles, que aconteceu durante esse ataque dos filisteus e árabes a Jerusalém, que está relatado lá em 2 Crônicas, capítulo 21. E o cumprimento futuro do julgamento da nação no século I, e a conquista final de Edom por Israel, que nós vemos ali no verso 15 a 21. Então, nós vemos ali no século I, século I, eles são completamente destruídos pelo Império Romano, junto com a dispersão do povo de Israel. O juízo de Deus sobre Edom. Então, mais do que qualquer outra nação mencionada no Antigo Testamento,
Edom é o objeto supremo da ira de Deus. É mais do que qualquer outra, é profetizado esse julgamento de Deus. Então nós vemos Salmo 83, Salmo 137, Isaías 11, 21, 34, 63, Jeremias 49, Lamentações 4, Ezequiel 25 e 35, Joel 3, Amós 1 e 9 e Malaquias capítulo 1. Todas essas são profecias de julgamento de Deus contra Edom, mais do que qualquer outra nação foi julgada ou teve palavras proféticas de condenação. O julgamento, então, nas principais doutrinas, nós vemos aqui o julgamento de Deus sobre Edom, e isso se estende para as nações inimigas de Israel, para as nações da terra que são inimigas de Deus. Então, Deus julga nações, e a compaixão da aliança de Deus com Israel. Então, Deus, ele tem amor, ele tem zelo, ele tem fidelidade à sua aliança com Israel, sempre. O caráter de Deus, nós vemos então Deus justo, né? Deus julgando, exercendo o juízo, e Deus também restaurando, né? O caráter gracioso de Deus, misericordioso, trazendo restauração. Cristo em Obadias. Onde é que nós vemos Cristo aqui em Obadias? Cristo age aqui tanto como juiz sobre os inimigos de Israel, exercendo juízo e condenação, quanto como salvador da sua própria nação escolhida, Israel, no verso 17 a 20. Né, trazendo a restauração. Então, o triunfo final de Israel ele vem apenas por meio do próprio Cristo, de nenhuma outra forma. Né? Somente através de Cristo, Israel vai ser completamente restaurada e vai ocupar totalmente o território ao qual foi destinado e cumprir o seu propósito de ser a nação através do qual Deus vai abençoar todas as nações da terra. Isso vai acontecer lá no reino milenar escatológico de Cristo. Amém? Então, ficamos aqui com Obadias. Deus abençoe. Fiquem na paz.